Como se pode evitar que as ferramentas digitais sejam instrumentalizadas em relacionamentos abusivos? Foi esta a pergunta à qual eu fui convidada a responder no evento que participei hoje, organizado pela Plataforma para a Proteção e Segurança das Mulheres, no seguimento de um evento que aconteceu hoje, o Be Safe 2024, e em que se discutiu várias temáticas relacionadas com a proteção, com a segurança das mulheres, com a introdução das áreas digitais, de como é que as jovens e as adolescentes se podem proteger, claro que não olhando só para as mulheres, mas também para os rapazes, e dando algumas insights, dando alguns feedbacks e dando algumas informações úteis para uma camada jovem. Portanto, ensino secundário que nos assistiu, básico e secundário, portanto, turmas do nono ao 12º. E quando esta pergunta me foi enviada, que seria a pergunta sobre a qual eu teria que falar, demorou um bocadinho a conseguir colocar em palavras todas as ideias que eu tive. Porque esta é uma temática que pode dar uma tarde inteira de discussão com várias pessoas de várias áreas e creio que uma única resposta a este vídeo, por exemplo, não dará a resposta completa, e aposto que vocês que me ouvem, que tu que me ouves desse lado, terás uma ideia diferente, terás um exemplo diferente, terás uma perspectiva, uma realidade, uma experiência diferente sobre a mesma. Mas eu gostaria de falar contigo e convosco ao encontro do dia de hoje, que se celebra o Dia dos Namorados, este dia de São Valentim, e que se apela mais ao namoro e aos relacionamentos entre pessoas, pessoas de géneros iguais, de géneros diferentes, não interessa, relações entre pessoas, e queria trazer esta temática também aqui para debate, porque embora eu fale de testes e qualidade de software, esta é a principal temática da minha página, creio que não possa ser completamente aliada ou aliada de tudo o que é que se passa ao meu redor, e esta é uma realidade, os relacionamentos online e o impacto que eles têm no desenvolvimento não só das nossas crianças, jovens e também adultos. Portanto, trago também esta temática e gostava aqui de apresentar alguns pontos também para tua análise, tua ponderação, tua reflexão, e claro que gostaria de receber também o teu feedback sobre os mesmos, se tens exemplos, ideias diferentes, temáticas diferentes. Quando comecei a pensar sobre isto, pensei principalmente na parte do relacionamento escrito, das mensagens e das palavras que muitas vezes são usadas. E deixa-me só dar aqui uma nota, que eu pensei nisto num intuito de relacionamento interpessoal e não num relacionamento de namoro, numa relação amorosa. Portanto, relacionamentos, tudo o que seja entre duas pessoas, seja colegas, amigos, famílias, pessoas que não se conhecem e que comunicam digitalmente, tudo isto são relações, são dinâmicas interpessoais. E quando eu comecei a pensar nesta pergunta e na resposta, pensei principalmente nesta situação das palavras, o poder que as palavras têm. E nós muitas vezes achamos que escrevemos de determinada forma e nós estamos a escrever de forma airosa, de forma leve, de forma simpática, e do outro lado a pessoa não interpreta dessa mesma forma, porque as palavras não têm o poder de transmitir a expressão física, a expressão de tom, a expressão corporal, a entoação que a pessoa está a utilizar naquele momento, nem transmite o sentimento que a pessoa tem. E por conta de não existir esse conhecimento, e eu até apelei a uma ideia para que os jovens ponderassem nisso, que nós, nas disciplinas de língua portuguesa, fazemos muita análise de textos e fazemos análise de textos escritos, das palavras que os autores escreveram e das mensagens que nos queriam passar, que tipo de sentimento é que poderiam estar a sentir, e trouxe essa comparação para o nosso dia-a-dia. Portanto, nós trocamos muitas mensagens e recebemos muitas mensagens e nós não sabemos do outro lado quem é que está, como é que está a sentir, e do outro lado também não sabe o receptor da mensagem, nós, como é que vai interpretar aquilo, e podem criar
confusões, pode criar desavenças, podem-se criar mal-entendidos por conta disso. E não só isso, existem também, através das palavras e do estado de espírito das pessoas e da recepção e da percepção delas para determinadas realidades, um entendimento errado no sentido de existir um abuso e um discurso um tanto ou quanto abusador do outro lado, mas que as jovens e os jovens acabam por não perceber porque estão tão envoltos naquela relação, naquele relacionamento, naquela affair, naquele amor platónico, que acabam por não perceber efetivamente o que é que está a acontecer. Como disse, isto depois dá para estender para uma série de exemplos e uma série de situações, mas ficando só aqui na parte das palavras. E uma das coisas que referi foi que nós nas escolas não temos qualquer conteúdo programático, pelo menos que eu tenha conhecimento, sobre consentimento, sobre ética digital, sobre segurança na internet, sobre a parte da proteção e identificação de ações abusivas por parte de outros. E isto deveria ser visto cada vez mais, não só de uma forma urgente, mas cada vez mais em camadas mais jovens. Porque hoje as nossas crianças, assim que começam a ter destreza nos seus dedos, são logo postas em contacto com telemóveis, com tablets, com um sem número de ferramentas digitais e acesso a tecnologias que nós não tínhamos na altura, e elas não estão de todo preparadas para o impacto que isso tem no seu desenvolvimento, porque também acabam por não ter em casa a família alertada para isso, consciente dos perigos, e este tipo de relação escrita, neste caso a relação escrita, tem um grande impacto que eu acredito que alguns já se veja, tanto que nós já temos alguns casos que infelizmente não terminaram da melhor forma possível por conta de algumas relações mais abusivas e alguns contactos mais abusivos perante algumas pessoas relativamente a outras que decidiram tomar ações que colocaram em causa a sua vida, mas as crianças não têm este entendimento do perigo. E eu creio que nós, comunidade, nós escolas, nós professores, nós família, nós amigos, temos que estar atentos e temos que ser nós os impulsionadores desta mudança. Porque as crianças, por exemplo, quantos de vós não têm sobrinhos ou sobrinhas que jogam PlayStation, por exemplo, o FIFA, por exemplo, que agora já não se chama FIFA, mas outros jogos, por exemplo, estão no computador horas e horas com os fones e estão a jogar com outros. Vocês têm a percepção do tipo de relação que têm com os outros, que tipo de mensagens é que são enviadas e é que são recebidas? É que umas coisas que podem parecer absolutamente inofensivas podem ter um impacto muito grande, e atenção que estes abusos através de meios digitais são silenciosos. Nós não nos apercebemos dos mesmos a chegar, e as nossas crianças, por não estarem preparadas para os mesmos, acabam por relativizar ao início, e muito mais tarde é que se percebe o impacto que elas têm, impactos e danos não só emocionais como psicológicos, e que podem durar uma vida, causam impactos noutras pessoas. Portanto, isto acaba por depois ser uma... Sabem quando nós atiramos uma pedra para a água e que cai e depois acaba por fazer aquelas ondas? Essa mesma reação. E nós temos que preparar os nossos jovens, temos também nós que ser conscientes disso, temos que também nos ensinar ativamente e espalhar essa mensagem e junto daqueles que nós temos contacto, ser agentes de mudança. E deixando aqui também o parênteses, não esquecer que, embora eu esteja a falar de relações digitais em formato escrito, existem, e isso também foi falado na escola hoje, no painel no qual eu participei, a troca de imagens. E eu achei engraçado os vídeos que os meninos gravaram e editaram e tudo sobre a parte de divulgação de imagem, portanto o acesso a imagens de forma indevida e de forma incorreta por parte de outros, e depois que passam e repassam e
e às tantas há um dos vídeos que diz que a menina foi falar com a APAV e rapidamente a situação ficou resolvida, a solução foi apagar as imagens. Isto não é assim tão simples, isto não é assim tão rápido, isto não acontece assim tão magicamente, nem acontece assim de forma tão simples e tão eficaz. Porque as mensagens e as imagens, uma vez na internet, para sempre na internet. Eu tenho tido contacto com esse tipo de realidade e tenho estado atenta a determinadas vertentes sobre isso, sobre, por exemplo, eu creio que já tenho ouvido falar da Deep Web, da Dark Web, estes conceitos que ainda são tão desconhecidos e que normalmente só se ouvem falar quando existem ataques, ciberataques a grandes empresas e então que se fala que os dados ficam para todo o sempre, mas creio que todos nós deveríamos ser conscientes disso e consciencializar as nossas crianças e os nossos jovens de que aquilo que vai para a internet ficará para sempre na internet. E isso pode ter impacto não só na sua vida pessoal, como na sua vida profissional. E uma coisa que pode ser tão inofensiva como enviar uma fotografia pode tomar contornos que não são nada inofensivos, não são nada fáceis, não são nada fáceis de lidar e de resolver tanto quanto estes meninos hoje quiseram mostrar com os amigos que existem soluções, mas não são assim tão simples quanto isso. Portanto, como é que se pode evitar que as ferramentas digitais sejam instrumentalizadas para relacionamentos e em relacionamentos abusivos? Começa connosco. É uma ação, é uma dinâmica, é uma realidade que começa connosco. Nós somos os principais precursores, nós somos os principais agentes, nós somos os principais atores. E nós, comunidade, em termos gerais, e também as comunidades digitais que hoje existem. Eu faço parte de duas comunidades, as Geek Girls Portugal e as Girls Testing, para além, claro, de estar a criar aqui a minha comunidade da QA portuguesa, e creio que nós tenhamos também uma voz ativa e devemos ser exemplos e devemos lidar e liderar pelo exemplo e mostrar, às vezes por coisas simples, às vezes conversas simples, às vezes coisas simples no nosso dia-a-dia, não só nestes dias tão específicos em que se recordam estas temáticas, mostrar aos nossos jovens e explicar-lhes algumas jovens e crianças e explicar-lhes do impacto que pode ter as suas relações, os seus contactos, os seus diálogos na internet. Não é assim tão longínquo que me lembro de estar a entrar no mercado de trabalho e na altura a rede social que existia era o Facebook e que nos diziam que cuidado com o que publicas no Facebook porque a tua empresa pode ir à procura e ver aquilo que tu fazes. Portanto, a tua pegada social vai muito para além daquilo que os teus amigos sabem de ti, mas aquilo que tu expões na internet acaba por ficar disponível de alguma forma ou de outra e pode ter um impacto muito negativo no nosso futuro e na nossa vida. Portanto, convém nós fazermos essa explicação, convém nós termos essa atenção para com os nossos jovens, para com os nossos adolescentes, para com as nossas crianças, ter algum cuidado, não ser absolutamente controladores, porque não é pelo controlo absoluto que nós conseguimos resolver isso, mas mostrar, dar exemplos e ser uma ação e ser ações diárias, evolutivas, e que eles também sejam agentes de mudança para com os colegas, para com os amigos, para com aqueles que se relacionam. E também explicar aos nossos jovens que se lhes parece estranho, se desconfiam daquele tipo de ação, daquela conversa, daquela comunicação, não tenham receio de falar convosco, de falar com as escolas, de falar com comunidades como as Geek Girls, por exemplo, comigo, com as Girls Testing, com as raparigas do código, eu sei lá, existem tantas a nível nacional e também masculinas, claro que para não falar logo nos nossos agentes de segurança, na PSP, por exemplo, mas que podem intimidar um bocadinho mais os nossos jovens, mas que se eles não se sentem tão confortáveis em falar em casa sobre isso, ou vocês pais não têm tanta abertura, não têm tanto conhecimento sobre estas realidades, entrem em contacto com as comunidades digitais e entrem em contacto com quem achem que pode ajudar melhor os vossos alunos, porque por vezes, por muito bons que nós queiramos ser, acaba por nos faltar meios e formas e fórmulas de como identificar que os nossos jovens estão a ser alvo de abusos e também
explicar-lhes como resolver essas situações. Portanto, já me estou a alongar, já vou aqui com algum tempo de vídeo, mas não queria deixar de também trazer esta mensagem para esta rede social, para a minha comunidade. Tudo bem que é o dia de hoje, mas eu creio que uma das soft skills, uma das soft skills dos QAs é ser bons comunicadores, e eu acredito que nós também no nosso dia a dia conseguimos comunicar e devemos comunicar este tipo de situações que fazem parte da nossa vida social, da nossa vida pessoal, porque nós no final do dia não somos profissionais, somos pessoas. Eu também, como criadora de conteúdos digitais aqui para o Instagram e para o YouTube, já tive contacto com algumas ações, com algumas comunicações, com algumas situações menos agradáveis, mas felizmente já tenho alguma maturidade, já tenho alguma bagagem, já tenho algum conhecimento e também ferramentas sobre como resolver e como lidar com esse tipo de contactos, alguns deles muito simpáticos, mas que lendo com atenção trazem uma mensagem consigo que não é de todo simpática, não é de todo benéfica, não é de todo construtiva, como a pessoa acha que está a fazer entender. Ou na sua melhor intenção está a querer dizer uma coisa, mas no fundo está a dizer outra. Portanto, se eu tenho por vezes embate com isso, os nossos jovens terão certo muito mais, porque são muito mais atentos às redes digitais. Aliás, eles não conhecem uma realidade sem internet, sem digitais. Eles não sabem o que é isso. Se nós lhes formos mostrar os telefones sem fotografias, eles ficam um bocadinho confusos sobre o que é aquilo. Se nós lhes formos mostrar o telefone de disco, não fazem a mínima ideia. Se nós lhes formos dizer que há 20 anos atrás, para ter acesso à internet, nós tínhamos que ter uma caixinha que apitava que ou bem que havia internet ou bem que havia telefone. Portanto, isto está a passar muito rápido, a evolução é muito rápida, e nós próprios que estamos ligados à tecnologia há coisas que não conseguimos acompanhar. Portanto, é um trabalho diário, é um trabalho contínuo, é um trabalho para todos os dias e não para apenas estes em que se fala das relações amorosas e das relações interpessoais. Obrigada por me teres ouvido até aqui. Espero que tenha feito sentido, espero que também te tenha posto a pensar. Gostava também de saber a tua opinião sobre esta pergunta e a tua opinião sobre esta temática. Espero que, quiçá, possa trazer alguém aqui à página também para falarmos um bocadinho sobre isso. Creio que também seria interessante como é que nós, agentes de qualidade, portanto pessoas que trabalham na área de teste e qualidade de software, conseguimos nos nossos trabalhos, no desenvolvimento de redes e de produtos e de software, ter atenção a este tipo de situações, que tenham comunicações tenham comunicações entre pessoas, como é que nós conseguimos promover esta segurança, esta cibersegurança, e proteger as pessoas de uma ciberviolência silenciosa, mas muito, muito danosa. Obrigada e até ao próximo vídeo.